Bom dia, gente, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Macedo, professor de vocês de Introdução à Física das Radiações, e hoje a nossa aula, galera, vai ser sobre a resposta humana à radiação ionizante, tá bom? Um assunto bem pertinente que normalmente cai bastante em prova de concurso e também é bastante interessante a gente conhecer, por causa que a gente vai ver todos os efeitos que acontecem com o nosso corpo quando tem radiação ionizante, tá bom? Vamos prosseguindo falando um pouco sobre nosso sumário. Aqui a gente vai ver alguns acidentes radioativos que aconteceram durante o decorrer da humanidade. Botei só alguns mais pertinentes, tá bom? Pra gente estar vendo os efeitos das radiações, o que acontece com o corpo, os efeitos imediatos e tardios. Agora, mais detalhadamente, que a gente viu em algumas aulas anteriores, contudo foi um pouco mais corrido, eu vou estar explicando um pouco mais detalhado. Radiosensibilidade das células, qual tecido é mais sensível, o que acontece, e o período das radiações, o que acontece com o corpo, de acordo com o tempo e as radiações, tá bom? Vamos lá, dando seguimento na nossa aula. Pronto. Vou estar explicando um pouco um conceito geral, tá bom? Os raios-x em elevada quantidade sabemos que são extremamente nocivos, podendo causar uma série de fatores como câncer, queimaduras, entre vários sintomas. Entretanto, se usado da forma correta, serve para vários tipos de atividades, desde a esterilização de alimentos até o radiodiagnóstico. O bem básico, galera, que a gente já sabe que a gente sabe que os raios-x pode ser prejudicial caso utilizado de forma exacerbada, usado de forma incorreta, devido à interação com a matéria. Pode causar uma série de fatores de doenças, câncer, queimaduras, como foi explicado, mas ele também tem um lado bom, né? Não somente lados ruins. Um dos lados bons, para quem não sabe, galera, sim, a radiação pode ser utilizada para esterilização de alimentos, tá bom? Não é muito comum hoje em dia. A gente não tem muita notícia sobre isso, mas sim, pode ser utilizado. Até o radiodiagnóstico, como raio-x, tomografia computadorizada, tudo isso utiliza meios para do uso do raio-x de forma devida, tá bom? Eu vou ter alguns exemplos aqui de acidentes que aconteceram durante o decorrer da história, tá bom? Um dos acidentes na verdade, um dos maiores, né, ou o maior acidente nuclear que já aconteceu foi o desastre de Chernobyl, galera. Esse desastre foi um acidente que matou as quantidades de pessoas, tá bom? Ele ocorreu entre a noite de 25 de abril até dia 26. Ele aconteceu nessa madrugada de 1986, quando um reator nuclear, devido a estavam fazendo um teste se ele conseguiu se manter com baixas energias. Com isso, ocorreu um problema que ele não aguentou e o reator acabou explodindo, galera. Isso aqui é o resto de um dos reatores que explodiu. Hoje em dia, toda essa área aqui é coberta por um sarcófago de chumbo, porque até hoje tem radiação lá, galera. Isso ocorreu em 1986. Nós estamos em 2021 e até hoje está acontecendo radiação, emissão de radiação, tá bom? Porque foi muito grande esse desastre. É, Além disso, galera, eu vou estar explicando no final da aula, vou estar dando um detalhamento melhor, tá bom? Sobre o que aconteceu sobre esse acidente de Chernobyl, bem detalhado, porque vai ser uma das indicações que eu vou estar passando para você estar vendo. Outro desastre, só que agora bem mais perto, galera, foi o desastre e o acidente que aconteceu aqui de Césio 137, ocorrido aqui mesmo no Brasil, em Goiânia, em 13 de setembro de 1987. Se vocês repararem, galera, a data é bem próxima, não tem nem tem aproximadamente um ano. Um acontecendo no dia 26 de abril de 1986 e outro no dia 13 de setembro de 1987. Ou seja, cerca de um ano e meio depois, um ano aconteceu outro acidente. Isso pelo uso inadequado. O que aconteceu, galera, no Césio 137? Aconteceu uns catadores de lixo. Eles estavam fazendo, né, o trabalho deles, que era fazendo a reciclagem dos materiais, quando encontraram no ferro velho um equipamento, galera, um equipamento de radioterapia abandonado, que é uma total negligência, porque esse tipo de equipamento não pode ser jogado assim a céu aberto, tem que ter uma área específica de descarte deles. Eles abriram essa máquina de radioterapia
Muito detalhe, galera. Algumas pessoas, quando é acaso, falam que foi um equipamento de raio-x. Não foi um equipamento de raio-x, foi um equipamento de radioterapia. Até porque Césio 137 nem é utilizado no raio-x, galera. Césio 137 é um radioisótopo. E lembrando, galera, radioisótopo ele não funciona dessa forma. No caso, era um equipamento de radioterapia. Eles achavam um brilho bem interessante do Césio 137, porque eles chamavam brilho azul. Inclusive, tem até um filme chamado O Brilho Azul da Morte, que é um documentário, no caso, que fala sobre isso, sobre o Césio 137. E esse material, ele liberava um pequeno pozinho, porque esse pó, ele brilhava, esse Césio 137. E com isso, ele passou, entregou para a filha dele brincou, inalou, teve uma série de problemas, galera. Essa pessoa também é, andou com essa pedra por alguns lugares. Isso foi um acidente enorme que aconteceu aqui mesmo no Brasil, para vocês terem noção. Aqui a gente vê uma das fotos do que ocorreu no SESI, uma foto bem antiga, e uma das pessoas que entraram em contato com essa substância. Prosseguindo, galera. A interação da radiação ocorre em nível atômico, que isso aqui a gente já viu nas aulas passadas, tá bom? Ocorrendo em forma de ionização ou excitação dos elétrons, tá bom? Ionização, quando ele transfere total energia, efeito fotoelétrico, ou excitação, quando ele atravessa, transforma parcial e ele é desviado do caminho, tá bom? Grande parte das vezes sua recuperação e reparo são disponíveis, ou seja, quando esse elétron saca novamente um elétron da outra camada, salta para cá, houve a recuperação. Outras vezes não, mas a maioria das vezes o reparo está disponível. Prosseguindo, galera, quando esse átomo sofre interação com a radiação, ele é ionizado, galera, ou seja, suas propriedades de ligações químicas se alteram, podendo ocorrer quebra ou realocação. A célula normal passa a funcionar de forma errada ou até mesmo para funcionar podendo levar à morte. Explicando mais simples, o que acontece? A radiação ela vai interagir. Quando ela interage, ela vai alterar as propriedades químicas, podendo ocorrer duas coisas: a quebra. Quando ocorre a quebra, pode ter a morte celular, ou seja, a célula morre, ou pode ter a realocação. O que acontece na realocação, galera? Uma determinada função é passada para esse que foi quebrado, e assim ele vai se realocando para poder manter a sua forma normal. Ou a morte, essas duas formas: a morte celular, quando ele interage, ou a realocação para tentar sobrevivência. Tá bom? Olha como é que funciona, galera. É um script bem básico. Acontece a exposição à radiação. Essa exposição à radiação ocorre da forma de ionização e excitação, como foi explicado para vocês, com efeito fotoelétrico anteriormente. O efeito direto acontece a alteração molecular por interação com a água, que nosso corpo também é coberto por água, né, galera? Coberto a parte de dentro, no caso. Seria a chamado hidrólise, porque ele interage com a água. Essa alteração molecular pode ocorrer de duas formas. Ele pode, o reparo enzimático, fazer a correção e retornar ao estado normal, ou uma lesão bioquímica. Essa lesão bioquímica pode levar à morte celular. Essa morte celular pode causar os efeitos imediatos, porque foi bem rápido. Lesão química, a célula morreu. Efeito imediato, porque acontece no momento, como a morte da célula, disfunção do órgão ou dano ao tecido, que no caso seria uma queimadura. Outra coisa que pode acontecer, a lesão bioquímica e a recuperação do dano subletal, ou seja, em vez de a célula morrer, ela se recupera voltando ao estado normal. Lembrando, como eu falei, normalmente sempre o estado de recuperação está disponível. Outra coisa seria a lesão bioquímica, aí ele recupera, como eu falei para vocês, ele volta para o reparo enzimático, mesma coisa a parte de cima. Mas agora aqui com um período latente, galera, que eu vou explicar para vocês mais na frente. A lesão bioquímica acontece, pode ocorrer a morte celular, ou ele pode saltar daqui e ir diretamente para os efeitos tardios, ou seja, não vai ter morte celular. Acontece o período de latência. E o período de latência, galera, é o período onde não tem sintomas, tá bom? Esse é o período de latência. Ou seja, ele vai ter uma lesão, não vai ter nenhum sintomas. Aí, anos depois, acontecem os efeitos somáticos tardios, que é o caso da leucemia, o câncer ou dano ao tecido posterior, tá bom? Normalmente, mais conhecidos são os cânceres, apesar de leucemia também ser um. A outra forma seria, após a interação da molécula, vai ter o ponto de mutação, ou seja, vai ter a mutação da célula,
ou acontece a seleção e reparo. Tendo reparo, ele volta ao estado normal e normaliza a célula. Bem simples. Todas elas têm esse procedimento, galera. O reparo da célula, porque é uma coisa característica do nosso sistema. Ele tenta fazer o máximo para sobreviver à célula. Outro, após o ponto de mutação, acontece o período latente, onde não se tem sintomas, mas posteriormente ocorre o dano genético, ou seja, ele já foi alterado e vai ficar geneticamente no seu organismo. O que acontece, galera, quando tem algum problema, alguns filhos das pessoas também têm tendência devido a esse dano genético, que passa de uma geração para outra. Pronto, galera. O que ocorre é reversível. Dei bem ênfase nisso, galera, porque pode ser que seja reversível, tá bom? Quando se a resposta à radiação ocorre em minutos ou dias, pode ser chamado de efeito imediato, como a gente já viu nas aulas anteriores. Ademais, quando ocorre entre meses ou anos, pode ser chamado de efeito tardio. Aqui é uma foto, galera, da série Chernobyl. É uma minissérie, na verdade, de 5 episódios da HBO, tá bom? Esse aqui era uma pessoa, um dos bombeiros que estavam lá para apagar o fogo, né, na casa de Chernobyl, porque lá a usina nuclear explodiu. E olha como é que ele ficou, galera. Mas lembrando que isso não são fotos reais, são fotos da série Chernobyl. Efeitos imediatos da radiação, tá bom? Um dos efeitos imediatos da radiação, lembrando, galera, efeitos imediatos são que acontecem horas ou dias depois do contato com a radiação, tá bom? Um dos efeitos são a síndrome aguda da radiação. O nosso corpo, galera, quando sofre uma grande quantidade de radiação, ele entra em colapso, ou seja, ele começa a dar falência dos órgãos, você começa a ter náuseas, vômitos. Isso é bem comum, porque o nosso corpo não está acostumado a ter essa quantidade de radiação. Outro é o dano local do tecido, galera, que é exatamente isso. De acordo com o local que foi encontrado, pode ter dano local ao tecido. Foi o que aconteceu naquele caso de Césio 137 aqui no Brasil, que as pessoas estavam pegando, porque ele tinha uma luminosidade, e todos tiveram dano no tecido da mão quando eles pegaram. Depressão hematológica, ou seja, a morte de células hematológicas, hematopoéticas, ou seja, de sanguíneas, tá bom? Dano citogenético, que é o dano diretamente genético da pessoa, tá bom? Bem comum. Temos também os efeitos tardios. Os efeitos tardios da radiação são aqueles que acontecem meses ou anos após a interação com a radiação. O mais comum deles é a leucemia, o câncer, muito comum mesmo que acontece. Mas isso, como eu expliquei, galera, quando acontece a quantidades exacerbadas ou então sem radioproteção suficiente. Danos locais do tecido, esse é comum aos dois, tanto a radiação de efeito imediato como tardio. A diminuição do tempo de vida também é comum, porque a radiação pode causar também envelhecimento precoce, galera, das células. Com isso, diminui o tempo de vida da pessoa. Dano genético, como foi explicado, que pode também alterar geneticamente nosso DNA. Prosseguindo. Efeitos tardios da radiação, como tinha explicado para vocês. De acordo com o estado de maturidade de sua função, é determinada a sensibilidade da célula à radiação. Vale ressaltar a importância de conhecer a radiosensibilidade, pois ela conhece os níveis gerais de exposição necessários do corpo todo, como no caso de síndrome aguda da radiação. Aqui, galera, ele gosta de explicar referente a radiosensibilidade das células, porque tem algumas células que são mais sensíveis à radiação do que a outra, como por exemplo as nossas células sanguíneas. Quanto maior a facilidade de se multiplicar, maior é a capacidade dela de ser sensível à radiação, tá bom? Aqui nós temos alguns efeitos tardios da radiação, galera, como algumas queimaduras que ficam prorrogadas ao longo do tempo, bem devido à radiação que ela foi exposta. Radiosensibilidade, galera. Eu vou estar explicando aqui, eu trouxe esse quadro para ficar um pouco mais fácil de interagir, tá bom? A radiosensibilidade pode ser em alta, intermediária ou baixa, de acordo com o tipo de célula, a primeira divisão. Linfócitos, espermatogonia, ou então eristoblastos, células da cripta intestinal, ou seja, são células que têm capacidade de se multiplicar do tipo de célula. Por exemplo, célula espermatogônica, ela tem dados genéticos, galera, que vai ser transferidos
de uma pessoa para outra. Com isso, ela vai ter uma facilidade. Células musculares, células neurais também, ela tem uma baixa quantidade de visão. Osteoblastos, tá bom? Células endoteliais, bem, todas essas também estão inclusas, tá bom? Radiosensibilidade de acordo com a quantidade de radiação alta, radiação alta que vai de 200 a 1000 rad. Rad, galera, classificado a quantidade de radiação, tá bom? Hoje em dia a gente já utiliza outro, que é Gray, que é chamado, tá bom? Que é chamado de, a sigla dele é GI, 2 a 10 grays, tá bom? A intermediária varia de 1000 a 5000 rad ou 10 a 50 grays, tá bom? Ou seja, um gray equivale a 100 rad. Rad é a marcação antiga, gray é a nova. Baixa, menor que 5000 rads, ou seja, menor que 50 grays. Como é que fica a divisão, galera? De acordo com o tecido e o que acontece com o tecido de acordo. Tecido linfático, acontece a atrofia desse tecido. Medula óssea, hipoplasia e as gônadas, atrofia. Por isso que o pessoal diz, galera, que a pessoa pode ficar estéril, porque uma radiação elevada nas gônadas pode causar atrofia, causando a esterilidade, tá bom? Isso em doses altas, de 200 a 100 rad ou 2 a 10 grays, tá bom? De acordo com o nível, no caso, de sensibilidade da célula. Ou seja, essas aqui são mais sensíveis, porque elas já interagem com 2 a 10 rad, no caso, tá bom? Ou seja, é o nível de sensibilidade, não de radiação. A pele, galera, ela pode causar eritemia, que são aquelas manchas vermelhas na pele. Trato gastrointestinal pode causar úlcera, isso com a quantidade de radiação intermediária, não precisa ser tão baixa. A córnea pode causar catarata, que é bem comum em pessoas também que trabalham com hemodinâmica, que não utilizam a proteção nos óculos, pode causar catarata. Ou sem crescimento, interrupção do crescimento, ou seja, criança, galera, tem a linha epifisária, que é a linha de crescimento, tá bom? Essa interação com a radiação nesse nível pode causar interrupção do crescimento. Rim, a necronefrose, ou seja, morte dos néfrons. Fígado, ascite. Tireoide pode causar atrofia da tireoide. Na mais baixa, no músculo, pode causar fibrose. No cérebro, necrose. O cérebro pode ser necrosado exatamente por causa da quantidade de radiação. E a coluna vertebral, transecção, tá bom? Pode acontecer. Então, reparem, galera, aqui ó, não precisa de níveis muito altos. Aqui tem a palavra alta, mas é porque eles são sensíveis, muitos altos sensíveis. Ou seja, a quantidade de radiação aqui é baixa, ó, 200 a 100 rad. Aqui é 5000 rad, muito mais elevado. Contudo, esses tecidos são mais sensíveis, têm radiosensibilidade alta, porque precisa de pouca radiação para já ter uma interação. Aqui a interação precisa ser média e aqui precisa de muita radiação, porque a interação com a radiação é baixa. Letalidade devido à radiação aguda, tá bom? A resposta natural do corpo humano à grande quantidade de radiação é, naturalmente, a morte. No radiodiagnóstico é nula a ocorrência devido a isso. Até hoje nunca teve um caso assim específico causado pela o radiodiagnóstico alguma morte, porque a quantidade de radiação não é grande, galera. Nunca aconteceu tipo disparar um raio na pessoa e a pessoa já ter radiação, síndrome da radiação aguda. Não, por causa que a radiação é muito baixa. Entretanto, alguns explosões acidentais já ocorreram através da história, devido a armas nucleares. Grande exemplo é Hiroshima e Nagasaki, que aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Foi um dos grandes acidentes nucleares, foi essa bomba atômica que os Estados Unidos lançou sobre o Japão. Usinas nucleares, que foi o caso de Chernobyl e etc., como outros casos, como por exemplo, a usina de Fukushima, que aconteceu, o Césio 137 aqui no próprio Brasil mesmo, também é um grande exemplo, no qual já resultaram em morte imediata, galera. Quem não sabe, a bomba atômica causou muitas mortes mesmo, diversas. A usina de Chernobyl também causou mortes. Césio 137 também causou já bastante mortes. Letalidade e radiação aguda, galera. Um dos maiores exemplos é Chernobyl, que eu tinha falado. Aproximadamente 30 pessoas morreram de síndrome aguda da radiação, porque a quantidade de radiação era muito elevada, gente, muito, muito elevada. Inclusive, até hoje, galera. Hoje em dia, já está liberado, pode, entre aspas, está liberado
você fazer um passeio lá só de conhecimentos. Contudo, você não pode ficar mais do que 10 minutos lá dentro devido ao nível de radiação. Bom, devido aos níveis bastante elevados, a morte ocorre em dias. Entre elas estão as três mais conhecidas: morte hematológica, as células sanguíneas morrem; morte gastrointestinal e morte do sistema nervoso central. No último caso, 50 rads resulta na morte em algumas horas. As demais exigem uma dose menor e tempos maiores para a morte. Bom? Letalidade devido à radiação aguda, galera. Aqui eu vou falar um pouco sobre o período prodrômico latente, tá bom? O período prodrômico é o de manifestação, latente é o que não tem, você não sente. Gastrointestinal e sistema nervoso centroso. Sistema nervoso central. No caso, o que acontece, galera? Primeiro eu falo desses dois, que é o que a gente tinha citado no slide anterior, e no próximo slide eu vou explicar o prodrômico latente, que fica mais fácil para vocês compreenderem, tá bom? No gastrointestinal, doses de 1000 a 50 rad, ou seja, aproximadamente de 100 a 500 Gray. O tempo médio de sobrevivência é de 4 a 10 dias, tá bom? Nessa quantidade aqui de radiação. O que acontece? O mesmo que na síndrome hematológico, tá bom? Que na síndrome hematológico a dose é um pouco menor que essa, que é de 200 a 100 rad, e o tempo de sobrevivência é maior, demora de até 10 dias até 2 meses, ou seja, 60. Acontece náusea, vômito, diarreia, anemia, leucopenia, hemorragia, febre e infecção. Tudo isso, galera, o pessoal lá de Chernobyl sofreu devido à quantidade de radiação, galera. Na gastrointestinal também, só que ele precisa de uma dose um pouquinho maior e o tempo de sobrevivência também é menor. Acontece mesmo da síndrome hematológica, mais desequilíbrio eletrolítico, letargia, fadiga e choque, galera. Choque anafilático também ocorre bastante. Contra o sistema nervoso central, que é uma célula que precisa de mais quantidade de radiação. Tem que ser em níveis acima de 5.000 rad. O tempo de sobrevivência é bem curto, porque a quantidade de radiação é bem grande. Seria de 0 dias até 3 dias, ou seja, bem curto, 72 horas de sobrevivência. O mesmo dos anteriores, mas ataxia, edema, vasculite e meningite, galera. Ou seja, praticamente a morte é bem sofrida. Período prodrômico, galera, são os sintomas clínicos agudos que aparecem aproximadamente de horas ou até dias após o ocorrido, tá bom? Período prodrômico é onde vai aparecer a manifestação da doença de forma bem simples, tá bom? Após a interação da radiação com o nosso corpo vai ter a manifestação da doença. Essa manifestação de doença é chamada de período prodrômico. Sintomas como mal-estar, minutos ou até horas em doses até de 100 rad, ou seja, 1 Gray, no corpo inteiro. Além disso, ocorrem náuseas, vômitos, diarreia e redução dos glóbulos brancos, tá bom? A resposta imediata de mal-estar está provocada pela radiação é o período prodrômico, como eu falei. Esse período varia de acordo com a gravidade dos sintomas e sua dose recebida. Por quê? Varia bastante, galera, de acordo com o que a quantidade de radiação, o período prodrômico, que vai ser o período de manifestação da doença. Em doses maiores, esse período prodrômico pode ser mais rápido; em doses menores, ele pode demorar um pouco mais, tá bom? Como foi explicado aqui no slide anterior, o podrômetro varia até 100 rads, ou seja, mais de 100 rads. O tempo médio não tem sobrevivência por causa que é o período só de manifestação, mas os sintomas clínicos são bem básicos, são náuseas, vômitos e diarreia. E agora a gente vai para o período latente, galera. Eu botei a imagem de um cara aqui dando legal, felizinho, porque o que acontece no período latente? O período latente é o período de não manifestação da doença. É quando o paciente pensa que já está melhor, quando na verdade não. É só um período onde a manifestação da doença cessa, mas na verdade ele ainda está. Por isso que eu botei o cara felizinho aqui sorrindo. Mas na verdade ele não está bem. Pelo menos na teoria, né? Após o período de mal-estar, ocorre um bem-estar aparente, como eu falei. Esse período é chamado de período latente. Dura cerca de algumas horas em doses acima ou até semanas, tá bom? Um detalhe bastante importante: essa fase pode ser confundida com a melhora do paciente ao tratamento, que nesse caso está equivocado, galera. Foi uma coisa que aconteceu com algumas pessoas lá de Chernobyl. Pensavam que estava acontecendo uma melhora, uma reação ao tratamento.
a as doses de radiação, o que não era o que estava acontecendo. Na verdade, era somente o período latente da doença. Veio o período prodrômico, que foi o período de manifestação. Após o período de manifestação, eles sofreram uma súbita melhoria, que é o chamado período latente, e depois retornaram novamente aos sintomas. Isso aconteceu lá em Chernobyl devido à desformação, galera. Isso resultou em algumas mortes devido ao acontecimento, tá bom? Manifestação da doença é o tempo, galera, que demora para ocorrer a quantidade recebida. Só que isso varia de acordo com a quantidade recebida de radiação. Em alguns casos, o nível de radiação são tão elevados que não se compreende o período latente. Ou seja, quando a dose é muito elevada, não existe período latente. Por quê? É tão elevada, galera, que a pessoa só vai ter os sintomas e depois pode morrer. Por causa que a dose é muito grande. Ou seja, o período latente não é obrigatório, tá bom? O período latente ocorre em alguns tipos de doses ou, em caso de dose muito baixa, o período prodrômico não ocorre. Ou seja, quando a dose é muito alta, pode ser que o período latente não existe, e quando a dose é muito baixa, o período prodrômico pode não ocorrer, porque é tão baixa que não tem sintomas, tá bom? Indicação, galera, que eu tinha passado para vocês. Tava falando. A indicação de hoje é um filme bastante interessante chamado Chernobyl. Ele é uma minissérie. Chernobyl é da HBO. Ela conta todos os acontecimentos que passaram durante a União Soviética, porque naquele tempo era a União Soviética, 1986. E o que aconteceu durante aquele período, como a União Soviética cobriu o acontecimento, dizendo que não era nada tão grande, mas na verdade foi o maior desastre que já aconteceu envolvendo radiação, é, que ela só se manifestou quando a radiação começou a chegar em outros países, o que causou uma negligência, muitas mortes, muitos problemas devido ao governo, tá bom? Vou estar dando um pouquinho aqui a sinopse para vocês, para estar explicando um pouquinho melhor, tá bom? A história é contada em 5 partes e retrata a explosão da usina nuclear de Chernobyl, acontecida em 26 de abril de 1986. A série apresenta a história de vida de homens e mulheres que atuaram heroicamente para mitigar os danos catastróficos que devastaram a antiga República Socialista Soviética da Ucrânia. Hoje em dia só é Ucrânia, né, galera? Naquele tempo era a União Soviética e devido a isso eles tinham alguns protocolos bem restritos, onde eles queriam passar o maior poder da União Soviética. Com isso ocorreu uma grande negligência de protocolos, de vidas mesmo humanas, por causa que vários trabalhadores foram diretamente, praticamente para a morte, trabalhar diretamente com contato, sem um mínimo de preparo, e para o mundo aparentemente estava tudo normal, foi somente um pequeno problema na usina, quando na verdade não era. Era uma extrema negligência da situação ocorrida na União Soviética, tá bom? Então, essa é a minha indicação. É uma série bem curta, somente de 5 episódios. A única dificuldade mesmo é porque ela é da HBO, então não é um serviço de streaming tão acessível. Contudo, vocês podem verificar também em alguns outros sites que já tem disponível, tá bom? Uma série de 2019, a série bem recente, porém bem produzida mesmo, galera. Passa bastante detalhes como o que acontece com os cidadãos da cidade, a evacuação, bem interessante mesmo. É uma super dica para você estar assistindo, tá bom? Essa é a série Chernobyl da HBO. Pronto, galera, queria agradecer a presença de vocês, tá bom? Estamos finalizando aqui a nossa aula 4. Já vimos bastante coisa até agora. Fizemos já uma recapitulação, às vezes eu volto para falar tipo o que aconteceu já. Vimos hoje um acidente bastante para a história, como Chernobyl, Césio, algumas bombas atômicas, perdão, que passaram durante o decorrer, o que é muito relevante para a gente ver o conhecimento e como a radiação pode ser devastadora quando não utilizada de forma adequada, tá bom? Essa aula foi, conhecemos também os períodos de interação com a nosso corpo, período prodrômico, período latente, para a gente ter um pouco mais de noção sobre o que acontece, sobre a interação, tá bom? Essa aula ela é extremamente produtiva, porque ela vai falar de todos os conhecimentos do que a gente põe em prática em questão desses desastres naturais, sobre a negligência que aconteceu no passado, para que a gente não aconteça novamente no presente, tá bom? Eu queria agradecer a presença de vocês novamente, tudo bem? E tenham bons estudos e até a próxima aula.